E aqui eu estou indo já para uma parte de auditoria, tá? Então, eu tenho essa planilha, esses gráficos aqui no relatório, mas eu não vou abrir esse relatório, posso até abrir aqui, porque ele vai demorar um pouco para carregar, e ele tem muita coisa. Como é que foram feitos os cálculos, quais são os indicadores, os cálculos intermediários, enfim, ele é bem detalhado. Então, eu achei interessante para a live trazer isso aqui já no formato de tabela, é, já filtrando o que é relevante. Mas o que é importante vocês terem? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar maior essas tabelas aqui. O que é importante vocês apresentarem? É muito importante vocês apresentarem a emissão total, como eu disse, CO2 total biogênico. E aqui é que é o interessante. Ó. É muito importante você, quando você vai fazer uma auditoria do seu inventário de gás de efeito estufa, você precisa também reportar a quantidade de gás de efeito estufa, e não só o CO2 equivalente. Ou seja, você precisa reportar, deixa eu mostrar aqui no slide, você precisa reportar a emissão dessa quantidade de gás aqui. Quanto de metano, óxido nitroso, HF6, PF6 que a sua atividade emitiu, em tonelada. Então, você precisa ter esse cálculo detalhado. Você precisa ter quanto de CO2 foi emitido, quanto de metano foi emitido, quanto de óxido nitroso foi emitido, quanto de HF6, PF6, SF6, NF3, quantos desses gases foram emitidos, tá? Em tonelada de gás de efeito estufa. E aí, obviamente, a gente utilizando essa apresentação aqui, o GWP, ou seja, quanto que esses gases representam em CO2 equivalente, a gente consegue saber quanto de tonelada de CO2 equivalente cada um desses gases tem. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, que eu emiti 250 toneladas de metano na minha atividade, eu multiplicar aqui por 28, que eu estou multiplicando aqui, eu sei que eu emiti de metano 70 mil toneladas de CO2 equivalente de metano. Entendeu? Então, essas duas informações aqui são importantes você ter. Organizadas por escopo 1, 2 e 3. Organizadas por escopo 1, 2 e 3. Tonelada de gás, tonelada de CO2 equivalente. Beleza? Então, essa informação é importante ter, necessária ter, não diria importante, necessária ter se você for fazer uma auditoria, principalmente. Beleza? Mas quais são os outros gráficos, as outras informações que tem que ter em uma tabelinha? É justamente a emissão dos gases, toneladas de gases de CO2 equivalente, pelas categorias. Então, no escopo 1 foi isso, aqui, ó. No escopo 1 foi isso aqui, 600, 70 mil, 887 mil, tá aqui, ó. A emissão tá um pouco diferente aqui, mas enfim. Isso aqui é só um exemplo. Eu mexi nos resultados aqui para deixar resultados aleatórios, tá? Então, a gente tem aqui quanto que você emitiu de fontes fixas, quanto que você emitiu de fontes móveis, quanto você emitiu de fugitivas, quanto de CO2 equivalente de metano você emitiu de fontes fixas, quanto de óxido nitroso de fontes fixas emitiu. Você precisa ter esse detalhamento. Por isso que eu fiz questão de explicar várias vezes aquela metodologia de cálculo, que a gente tem que calcular os gases, não sei o quê, os GWP, todas as lives. Eu falei isso na primeira live, mas eu repeti em todas as lives, basicamente, aquela metodologia de cálculo, porque para isso ficar bem fixo, para você, porque essa informação é importante. Você não pode colocar só emissão total de CO2 equivalente por escopo, que é essa aqui. Emissão total de CO2 equivalente do escopo 1. Emissão total de CO2 equivalente do escopo 2. Emissão total de CO2 equivalente do escopo 3. Não, você tem que aumentar emissão total de CO2, metano, óxido nitroso. Isso tudo bem organizado, tá? E essa informação organizada é que vai possibilitar você reportar para uma auditoria, para o GHG Protocol Brasil, por exemplo. Eu vou abrir agora o site do GHG Protocol Brasil para mostrar para vocês esse exemplo, tá? Então, organizar os dados dessa forma é importante, tá? É importante e necessário. E se você for fazer uma auditoria, além de mostrar essas tabelas, você vai ter que mostrar os dados brutos que foi apresentei no início, vai ter que mostrar a evidência dos dados que foi apresentei no início também, vai ter que mostrar a metodologia de cálculo, que eu não falei nessa live, mas eu falei nas outras, vai ter que mostrar os resultados dos cálculos, de repente, de uma fonte de emissão aqui específica, quanto de emissão, qual foi o fator de emissão que você utilizou para o escopo 2, vai ter que mostrar isso. Então, tudo isso tem que estar muito bem organizado.
Porque esses resultados, o auditor ou qualquer pessoa que vai entender o seu inventário, que vai querer validar esse inventário, vai fazer esse passo a passo para trás. Beleza, quais são os dados, quais são as evidências, quais foram os métodos de cálculo, quais foram os fatores de emissão, como é que você chegou nesse agregado total, como é que foi a emissão de cada tipo de gás, como é que está organizado por categoria, como é que está organizado por escopo, qual é a emissão total, qual é a emissão de biogênico. Bastante coisa. Mas é legal. Eu gosto, pelo menos.